a gente vai falar um pouquinho de uma coisa diferente. Quando a gente fala de inovação, a gente imagina inovação em grandes centros de tecnologia, aquela coisa meio realidade virtual, meio Minority Report, né, que você pega a mão assim e joga a coisa para um lado, joga a coisa para o outro. E o SUS? Como é que inova no SUS? E aí, pessoal, para falar sobre isso, eu tenho a honra de convidar minha professora, né, de epilepsia, de onde eu fiz minha residência, a professora Isabela D'Andrea, doutora Isabela D'Andrea, diretora do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, docente do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. A professora Isabela vai falar sobre inovando no SUS, como montar um serviço público de referência. Afinal de contas, ela é a coordenadora de um serviço de referência nacional. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Bom, a gente vai hoje falar sobre como montar um centro de referência no SUS. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, bom, o que é um centro de referência e como a gente vai fazer isso no SUS, né? Eu sou neurologista, especialista em epilepsia há 20 anos, né? Falando assim, parece muito mais tempo do que, na verdade, é. Né? E aí eu já atendi pessoas de diversas classes econômicas, diversas. E o que mais me impactou, na verdade, é quando você atende o paciente com menos recurso. Por quê? Porque esse paciente ele não só tem que lutar contra as dificuldades da doença dele, como ele também tem que lutar contra as dificuldades de encontrar o melhor tratamento para a doença dele. Né? E isso traz um peso que é um peso absurdo, porque você, nesse momento que você está doente, você quer ser acolhido. Né? E um centro de referência, né, assim, hoje o SUS ele atende milhares de brasileiros. Né? Ele é um dos sistemas de saúde público maior que tem no mundo. Né? Mas ele não consegue dar conta de todas as dificuldades, né, de todas as especificações, as diferenças que existem das determinadas patologias. Então, quando você pensa em montar um centro de referência, você tem que pensar em qual é o público que você vai atender. Né? Então, o centro de referência ele está voltado principalmente para aquelas condições onde são mais raras, são mais crônicas ou são mais difíceis, né? Como câncer, como epilepsia de difícil controle. É toda epilepsia que vai para o centro de referência? Não. É aquela epilepsia que não controla com medicação. Né? E uma série de outras condições. Né? Então, você precisa entender qual é o seu público-alvo e o objetivo para esse público-alvo. Então, qual é o objetivo? É encontrar uma equipe que seja atualizada, especializada e que o local sirva para oferecer, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista de pessoal, o melhor tratamento para aquela condição. Então, uma vez que você define qual é o seu público-alvo, você precisa definir o quê? Quem são as pessoas que vão estar ali responsáveis por isso. E o que é fundamental é você entender que, quando você monta isso, você não deve pensar só no médico, mas você tem que montar uma equipe multidisciplinar. Você tem que imaginar o médico, tem que imaginar o psicólogo que vai estar ali atendendo, quem vai ser o enfermeiro, qual é a especialidade daquele enfermeiro que vai estar ali, se o técnico ele é um técnico que tem condição de atender aquela determinada situação. Então, você tem que pensar em toda a equipe. Você precisa de assistente social, quantos assistentes sociais. Então, você precisa, além de pensar na quantidade, no que você precisa oferecer, na qualidade do atendimento, você precisa entender também dimensionar. Então, quantas pessoas eu vou atender? Qual é a percentual na população? Quantas pessoas eu vou atender? Quanto de pessoal eu preciso para atender aquela demanda? Porque, senão, eu vou estar lá com um ambulatório precisando atender 50 pessoas e um profissional só. Isso não vai dar certo. Isso não é um centro de referência. Né? Um centro de referência ele precisa se dedicar àquela pessoa. Então, você precisa dimensionar a sua equipe e escolher a sua equipe. Uma outra coisa que você precisa fazer é também fazer parcerias. Então, fazer referências. Então, o meu centro de referência é um centro
que consegue fazer determinada situação, determinada investigação, mas eu preciso fazer um PET craniano. Lá no meu local não tenho. Então, eu preciso saber para onde referenciar essas pessoas. Então, eu preciso fazer uma parceria de referência. Eu preciso fazer o fluxo que vai acontecer. Então, a pessoa vai ser regulado pelo sistema, né, SERO, pelo sistema do CISREG, ele vai... Quais são as características que essas pessoas precisam preencher, depois para onde que elas vão, depois de tudo que tiver ali, né, definido, como que ela vai ser atendida, e depois, o que eu acho que é mais difícil no SUS é para onde essas pessoas vão depois. Né? Porque, muitas vezes, assim, eu conto na epilepsia, eu atendo, resolvo aquela questão, o paciente é operado, ou o paciente não tem indicação de estar ali, ele não é um paciente cirúrgico, e eu preciso devolver ele para o sistema. E eu não consigo devolver, porque eu não tenho para onde devolver. Né? Então, isso tudo precisa ser pensado na hora que você está montando um centro de referência. Né? E a estrutura, né? Quantos leitos eu preciso, quantos equipamentos, quais são os equipamentos, tudo mais. Né? E, nesse tempo, né, que eu estou, né, trabalhando no SUS, né, num centro de referência, a gente consegue perceber o quão é importante isso. Né? A gente vê como a gente consegue mudar vidas. Né? Assim, eu trabalho com epilepsia, e a epilepsia farmacorresistente é uma condição bastante frequente, se a gente considera 30% de 1% da população. Então, é bastante gente. Né? Mas me causa muito impacto quando o que aconteceu hoje. Um paciente que tem uma epilepsia do lobo temporal foi encaminhado com epilepsia desde os 16 anos, começou a ter um paciente que não tem controle das suas crises a partir dos 20, e ele foi encaminhado para ser investigado aos 69 anos. 69 anos, eu não tenho mais o que oferecer para essa pessoa. Ela já passou a vida inteira. Eu posso ajudar em algumas coisas. O melhor tratamento para ela não foi oferecido. Né? Então, quando a gente fala de centro de referência, é isso, é você oferecer um atendimento de qualidade, especializado e mais eficiente. Eu acho que o SUS precisa de mais eficiência, ele é pouco eficiente. Né? E eu posso dizer isso porque eu tive uma experiência pessoal de uma tia que precisou, né, teve uma leucemia, precisou ser atendida num centro especializado. O médico chegou para ela lá e falou: é verdade, você tem leucemia, mas você não pode ficar aqui, não, você vai ter que procurar outro lugar. E ela morreu. Então, assim, isso é um peso, né, você dizer não para uma pessoa dessa maneira. E não deu para ela uma opção de outro encaminhamento para outro lugar. Então, ele abriu mão da responsabilidade. De uma vez que a gente é médico, né, que a gente está lá, a gente não pode. Você tem uma pessoa com essa doença, não pode. O que você vai fazer com isso? Virar as costas e vai embora? Né? Então, o SUS precisa melhorar em muita coisa. Né? Então, assim, abrir um centro de referência não é um mar de rosas. A gente vai encontrar dificuldade de gestão, a gente vai encontrar dificuldade financeira. Mas, se você tiver em mente quem que você vai conseguir ajudar e a quantidade de pessoas que você vai conseguir ajudar no final, vale a pena. Obrigada.